Aí já começa de novo. E o menino? Nem fala comigo. Meu, deixa eu pegar minha água. Ah, tá aqui, ó. Tá aí pra você tomar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E assim, se a gente for parar pra pensar, tem assunto que não acaba mais, né? Sim, muito assunto. Muito E assunto. que bom que as pessoas estão aqui, enfim, né, interagindo, né? Sim. Isso mostra o desejo de entender e de querer saber. Isso é Com muito certeza, bom. com E aí depois a certeza. gente vai disponibilizar essas gravações no nosso canal do YouTube Sim. e também no Facebook. Ótimo, ótimo. Então, assim, JP, você tá aí? Vamos esperar o JP entrar, porque eu já prometi pra ele que eu já vou responder pra ele. E aí você que mandou também alguma pergunta e nós não respondemos, Isso. mande agora, porque aí a gente já se dedica nisso, Tem que né? atender O público ocupacional. Legal. Porque estavam vindo muitas, a gente não conseguia dar conta de todas, né? Sim. Então a gente vai... Se a gente ainda não conseguiu responder, pode perguntar que a gente vai estar respondendo agora. Vem aqui, meu Freud. Então, assim, até antes de responder o JP, que eu acho que ele não entrou ainda, você estava falando dos psicanalistas que hoje a gente tem, além de Freud, Lacan, Winnicott, Melanie, etc. Algumas vezes a gente tem, assim, aquela pergunta, então, peraí, então Freud estava errado? Porque Lacan, por exemplo, ele viu uma coisa que Freud não viu. O próprio Jung, que a gente trabalha, apesar de não ser psicanalista, mas ter sido durante um tempo, também aprendeu e agregou para a psicanálise. Como fica esse negócio se não é... Se todo mundo acaba de uma certa forma divergindo e indo para algumas situações onde Freud não viu, eles estão errados por isso? Na verdade, não, né? Se a gente for pensar, vamos pensar na roda que a gente vê nos carros hoje, lá no passado, né? Eram rodas que se utilizavam nas carroças, nas charretes, não era? Sim. Hoje a gente tem roda de liga leve, diamantizada, imantada, aro X, aro Y, não é assim? Sim. Ou seja, existe uma evolução necessária, né? O que a psicanálise ela propõe? E quando a gente chega na psicanálise contemporânea, especialmente o Lacan, que a gente pode dizer que foi um dos principais, que deu esse pontapé inicial aí, em meados de 1950, 1960, quando a psicanálise ela teve um boom exponencial no mundo inteiro, ele propõe o quê? A volta a Freud. Por quê? Porque não dá para ser psicanalista sem ter a base freudiana. Não existe psicanalista que não se diga minimamente freudiano, né? Porque ele é o pai da psicanálise. Agora, o Freud nem teve tempo de, durante a vida inteira dele, teorizar tudo aquilo que ele gostaria e nem teve acesso a algumas coisas. Do tipo, Lacan já teve acesso à linguística como o Freud não teve. Então ele conseguiu utilizar aquilo para somar, não é? Por mais que o Freud ele não acreditasse em algumas coisas, do tipo, a psicanálise foi desenvolvida para lidar com a histeria, que era um surto de histeria na época, ou para cuidar de neuróticos. Depois, ele também dizia que a psicanálise não poderia ser usada para crianças. Depois, com o tempo, tudo vai se mudando e se alterando e melhorando. Fato é que no meio dessa evolução toda da psicanálise, muita coisa se perdeu, né? Só que aí a gente tem aqueles que levam a sério a psicanálise e trazem de volta a proposta do Freud. Então, melhor exemplo do que o Lacan, eu acredito que não exista. A volta a Freud. Nós temos o André Green, que ele é considerado o pai da psicanálise contemporânea, e ele é um contemporâneo muito próximo, né, de todos nós, e ele dizia
que a psicanálise sim tem que voltar a Freud. Então é uma evolução, né? Lógico, vai caber ao psicanalista conhecer bem a teoria e entender. Aqui fulano se perdeu um pouquinho, aqui não, né? Ter essa ideia, essa autorregulamentação que a própria psicanálise ela propõe para que ele saiba discernir o que é e o que não é. Então, por isso, mais um motivo para a gente saber o que é psicanálise. Porque senão Total. tudo que vier, a gente pode absorver Sim. e ficar totalmente perdido com... Sim, uma vez eu recebi um folder, acho que você lembra, um folder dizendo assim, psicanalista do amor. Falei, oxi, que é isso, psicanalista do amor? Então assim, isso não existe, gente. A psicanálise, ela fala e ela se debruça em relação ao amor. Mas não existe psicanalista do amor, psicanalista espiritual, psicanálise mística, psicanálise... Isso não existe, né? A psicanálise, de certa forma, ela é dividida entre psicanálise ortodoxa, clássica e contemporânea. Todas elas terão a sua base em Freud, né? Até mesmo o próprio Jung, né, como você muito bem disse, ele não morreu psicanalista, mas ele foi psicanalista durante algum tempo. Inclusive ele foi o presidente da famosa IPA, né? E não dá para dizer que o Jung não teve influência também do Freud para criar a teoria dele, a psicologia analítica dele, né? Ou seja, existe uma relevância em Freud que infelizmente alguns perderam. Cabe a nós voltarmos a Freud, contextualizando ele à atualidade, né? As neuroses hoje são diferentes, né? Acho que o Freud nunca imaginou que um dia, ou até imaginou, não sei, que alguém sofreria porque não tinha iPhone. Exatamente. Que a pessoa venderia um rim para poder comprar um iPhone. Isso é uma neurose, isso é uma psicose atual, as pessoas vivem isso. Na época de Freud isso não existia. Só que eu tenho a base de Freud e de todos aqueles que vieram depois dele para lidar com esses que sofrem exatamente dessas neuroses, né? Inclusive você falando dessa, que é uma patologia, né? Oi, Raquel! Olá, Raquel! Que é uma patologia, a pessoa não conseguir ficar sem o celular, que é a nanofobia. Isso. Esses dias nós estávamos falando que agora com o Covid-19 teremos novas patologias, que até então não se existia. Porque hoje temos outros problemas que não... Psicanalista do amor, trago e amarro o seu amor em 3 sessões. Pois Flávio, isso é triste, meu amigo. Mas tem. Mas é mais ou menos isso, viu, Flávio, que tem por aí. Então, assim, diante das situações que a gente vai vivendo, as coisas vão mudando e, de uma certa forma, nós temos que estarmos nos atualizando e percebendo o que é necessário, como as pessoas estão vivendo, mas sem perder a base que é a psicanálise, que é o inconsciente. Inclusive, há os psicanalistas mais da contemporaneidade, mais atuais, e eu poderia que a gente faz parte desses, né? Que acreditam que não só o inconsciente é a base, mas como a necessidade de se rever e se voltar ao complexo de Édipo, que durante muito tempo ele foi deixado por alguns psicanalistas. O Freud dizia que a base, o núcleo de toda neurose humana, passa pelo complexo de Édipo. E isso foi deixado por muitos. Só que a gente que atende, a gente que lida com o ser humano, a gente vê como o complexo de Édipo, para que vocês entendam, a relação pais e filhos determinam quem o sujeito é e será. Então, quer dizer, a base do inconsciente ainda está lá, esses conteúdos recalcados e reprimidos, né? Da qual também o complexo de Édipo ele faz parte. Então, de novo, olha a gente voltando lá para Freud, né? As novelas falam de complexo de Édipo, os filmes falam de complexo de Édipo,
né? A Bíblia tem relatos daquilo que o Freud chamou de complexo de Édipo. Então, quer dizer, essa volta a Freud. A Paulinha, ela pediu até para você dar um exemplo que você sempre dá em sala. Quem que é a Paulinha? A Maria Paula. A que me deve um bolo de A que prestígio? te deve um bolo de prestígio. Não vou dar, não. Que é o que você almoçou, o que você... Sim. Mas antes até, eu acho interessante, quando a gente fala de inconsciente, tem situações que quando a gente fala, a pessoa fala assim, não acredito que a pessoa fez isso. Eu não acredito. Aí a gente fala assim, gente, conscientemente ninguém faria isso. Sim. Por quê? Porque é inconsciente. Porque se fosse consciente, de fato a pessoa não faria, que é o exemplo que você falou. O que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Mas o que eu não quero, quando eu já fui lá e fiz. Sim. Então agora dê o exemplo para Maria Paula de como que esse nosso inconsciente, para Ana Paula, Maria Paula e para todos que estão aí, como que ele funciona? Tá. Esse é um exemplo simples, né? Que eu gosto de utilizar. E eu aprendi isso com a minha professora lá da época que eu fiz o curso, né? E eu acho ele sensacional. É assim, o que você almoçou hoje? Você necessariamente vai lembrar, com rapidez até mesmo e com facilidade. Isso é o que chamamos de consciente, né? Do tipo... Eu sei aonde eu estou agora. Eu estou na minha casa, ao lado da minha esposa, com o Freud no colo, fazendo uma live sobre o que é psicanálise. Isso é consciência, ok? Só que o Freud diz que nós temos outras duas instâncias, né? Que ele vai falar lá na primeira tópica dele, que é o tal do modelo topográfico. A segunda, se a gente pode dizer assim, é o pré-consciente. O que é o pré-consciente? Se eu te perguntar, o que você almoçou antes de ontem? Aí você vai falar assim, bom, antes de ontem, hoje é sábado, na sexta, na quinta-feira. Você vai levar um tempinho, mas você vai acessar essa memória e você vai se lembrar do que você almoçou. Isso é o pré-consciente. São conteúdos, memórias que eu consigo acessar não tão rapidamente como na consciência, mas que eu acesso. Agora, se eu perguntar a você, o que você almoçou no dia 18 de agosto de 2017? Aí você fala, não, aí Aurélio, aí você me pegou. Porque assim, e olha que eu não estou falando nem de muito tempo, mas assim, a gente poderia ir mais longe ainda, mas possivelmente você não vai se lembrar, porque muito tempo se passou. Para onde foi essa memória? Para onde foi essa lembrança? Do tipo, você lembra qual foi a primeira vez que você levou uma bronca da sua mãe ou do seu pai? Você até pode lembrar, mas quem disse que essa foi realmente a primeira vez? Você lembra qual foi a primeira vez que você sentiu ansiedade na sua vida? Você, de repente, olha, eu lembro que, mas será que realmente foi? Então essas memórias, exemplo, eu vou fazer agora em maio 43 anos, embora não pareça, né? Mas assim, eu não tenho como lembrar de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu senti e de tudo aquilo que eu pensei. Só que o fato de eu não lembrar, não quer dizer que isso não determina a minha existência e o meu comportamento. Isso está no nosso inconsciente. Por isso que a psicanálise ela se propõe a acessar esses conteúdos inconscientizados para que a gente passe a olhar para eles, a gente passe a encará-los de frente, para que a gente possa elaborá-los e aí a gente possa dar um novo significado à vida. É assim que funciona. E isso que você está falando é tão interessante, por quê? Porque nós temos sentimentos, como você falou do complexo de Édipo, e a gente vive numa fantasia. Oi, Bianca. E tudo começa na nossa infância. Muitas vezes nós crescemos com um monte de conteúdo que está lá inconscientizado e que determina o que a gente sente,
o que a gente vai fazer, as nossas dores, as nossas angústias e as nossas escolhas. E as nossas escolhas, a ideia do dedo podre, por exemplo. Opa! E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque assim, se tudo isso tá lá e eu não sei, como que eu posso de uma certa forma tentar descobrir? Tá. Então assim, a análise, a psicanálise, ela propõe, de novo, a gente chegar às causas, né? Daquilo que nos leva a determinadas escolhas e etc. Então, vamos pensar assim, um exemplo que talvez e aí vai fazer mais sentido. O parceiro, a parceira, o marido, a esposa que você tem. O porquê que você escolheu ele ou ela? O porquê que ele te escolheu ou ela te escolheu? Isso tem uma causa, isso tem uma razão, isso tem um porquê, né? Existe um motivo para. Motivo esse que tem a ver com o seu desenvolvimento psíquico, com o seu desenvolvimento como ser humano. Lembre-se, todos nós temos a nossa base nos nossos pais. Conhecendo ou não, tendo contato com eles ou não, a gente tem um pai, a gente tem uma mãe, não é? Então assim, mas vamos imaginar que você teve contato com a sua mãe, você teve contato com o seu pai. Foi a primeira referência masculina e a primeira referência feminina que você tem na vida. Isso vai determinar as suas próximas escolhas. Porque o nosso cérebro, ele funciona por sinapses, por associações, né? E por isso a importância de se estudar a neuropsicanálise e ter uma base de neurociência. Porque aí, com base nisso, eu vou criando associações que eu levo para o resto da minha vida. Então, a escolha de um parceiro, de uma parceira, que o Freud chamava de objeto substitutivo, tem a ver com essa minha primeira experiência com essa mãe e com esse pai. Então eu escolho com base nessa mãe e esse pai. Só que eu não percebo, eu vou dar outro nome. Ah, eu gostei do sorriso, isso é consciência. Eu gostei do cheiro, isso também é consciência. Eu gostei do toque, eu gostei da pegada, eu gostei do cabelo, eu gostei do seio, eu gostei do corpo. Isso tudo é o que os olhos veem. E a gente vai nomeando isso. Só que existem questões inconscientizadas que determinam essa escolha. Então, se a gente para e a gente pensa, e especialmente a gente faz análise, vai fazer todo sentido isso. Porque a gente tem dois caminhos. Ou melhor, três caminhos. Ou a gente busca, a mulher busca o pai, exatamente igual ou muito semelhante, ou vai buscar aquele que é muito diferente do pai, porque o pai não era legal, então eu quero fugir dessa referência. Ou então, o Freud vai dizer que, de acordo com o meu narcisismo, eu vou buscar um outro que é muito parecido comigo. E o homem vai buscar a mãe, se a mãe foi legal ou se fez muita falta, ou então vai buscar uma mulher que é muito diferente da mãe, porque a mãe não foi legal, ou então vai buscar uma mulher que é muito semelhante a ele por conta desse narcisismo, o qual eu busco quem é igual. Ou seja, todas esses movimentos que a gente tenta explicar na consciência, tem uma razão que é inconsciente. E é isso que deve ser enxergado na psicanálise. Porque aí, igual você falou, isso resolve o dedo podre. Por que que eu tenho dedo podre? O porquê que eu só escolho ou só atraio, né? Que as pessoas falam da lei da atração. Por que que o universo me manda fulano ou fulana? Não é porque manda, é porque você está indo em direção a... Você escolhe por conta dos conteúdos que estão em você. É assim que a gente funciona em tudo. Nos relacionamentos, no trabalho, vida profissional. Tudo tem uma causa e um porquê.
O Lúcio, ele está perguntando assim, como diferenciar os acessos ao inconscientes? E aí eu colocaria mais uma pergunta junto à pergunta dele. Depois que eu acesso o conteúdo inconscientizado, eu nunca mais vou sentir, então? Ah, se fosse assim, né? Fácil. Não é. Não. Na verdade, assim, de que maneira que eu direciono os acessos ao inconsciente? O Freud, ele propôs, Lúcio, ele propôs duas técnicas, ok? Ele propôs a técnica da interpretação dos sonhos. Acreditem, os nossos sonhos revelam os conteúdos do nosso inconsciente. Só que aí você vai falar, pô, eu não entendo nada meu sonho. É porque o sonho se manifesta com conteúdos manifestos, mas ele traz disfarçado e reprimido e recalcado os conteúdos latentes, né? Isso tudo a gente estuda no curso de psicanálise. E também a associação livre de ideias. O que é isso? Quando a gente fala sobre aquilo, sobre qualquer coisa que vem à mente. Então eu me ponho a falar sobre aquilo e o que a gente deveria fazer, que é o que a gente não faz. A gente deveria se ouvir. Então eu falo e eu me ouço. Quando eu vou me ouvindo, eu vou me pegar o quê? Em contradições na minha fala, que são os famosos atos falhos, lapsos nas falas. Eu vou olhar para o meu corpo e vou perceber que eu estou somatizando por alguma coisa que não tem razão de ser. Aquilo revela uma questão do meu inconsciente. Então, existem formas de você acessar, mas as duas técnicas, elas se mantêm ainda na psicanálise. Falar, é por isso que a análise, ela propõe que o paciente chegue e ele fale qualquer coisa que venha à mente dele. E durante essa fala, cabe ao psicanalista ouvir com atenção e trabalhando com ele, gerando com ele uma interpretação para que ele comece a se deparar com aquilo que antes estava inconscientizado, mas agora ele passa a entender. E concluindo com a pergunta da Lê, nem sempre o fato de então é por causa disso que eu sou assim, putz, agora resolveu minha vida. Não, é porque a gente tem a tendência à pulsão de morte, à repetição. A gente tem prazer no desprazer. Isso é complexo. E isso é ser humano. A gente tem muito prazer em sofrer. Por isso que a gente vive se auto-sabotando, né? Então, é um desafio, é uma luta diária eu lidar com tudo isso, né? Então, é muito comum você levar para a sua análise hoje aquilo que você já levou há 5 anos atrás, e você perceber que ainda aquilo está em você. Porque eu chamo esses acontecimentos iniciais da nossa vida de tatuagens na alma. Você que de repente, como eu, tem uma tatuagem, você sabe que uma vez que você tatuar, já era. Por mais que você remova a tatuagem, vai ficar aquela marca ali. A sua pele vai ficar, de certa forma, enfim, traumatizada, não é? Então isso vai estar lá. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Esse é o desafio e essa é a cura que a gente falou no vídeo anterior. Então, assim, eu descobri que o motivo é esse. Então eu posso dizer que a nossa base está lá na nossa infância, no nosso conteúdo inconscientizado. Sim. Os cenários, eles vão mudando. Então, Sim. por exemplo, quando eu sou criança, eu sofri porque o amiguinho da escola não deixou eu brincar com a bola. Uhum. E aí eu cheguei em casa muito mal, porque Sim. eu fui desprezado. Certo. Aí eu sofri. Aí eu fiquei adultinho, 18 anos. Tomei um pé na bunda da namorada. Sim. Meu mundo acabou. Sim. Aí eu fiz os meus 30 anos. Não consegui passar para aquela vaga de emprego. Sim. Me senti a pior das pessoas. Sim. Cheguei nos 60, perdi o emprego. Eu posso dizer que, por exemplo, todos esses cenários, a causa pode ser uma? Pode. Aí a gente volta lá para a sinapse, né? Voltando lá para Freud, como
um freudiano que eu me considero ser, eu volto lá para a relação que eu tive com a minha mãe e depois com o meu pai. Que frustração que foi essa, que falta de gratificação e satisfação que eu não tive lá, que tatuou a minha alma, que se estabeleceu em mim, que faz com que sempre que eu lide com decepção, frustração, traição, o que for, eu gere uma sinapse, gerando um gatilho para que eu reviva tudo aquilo de novo. É exatamente isso. Essa foi a grande descoberta do Freud, né? Então, quando eu não realizo os meus desejos como eu gostaria na minha infância, e é por isso que ele falava da pulsão sexual infantil, que necessariamente nem sempre tem a ver com o sexo, enfim, é propriamente dito, mas com a realização do prazer, eu volto para lá. E aí a minha criança sofre, a despeito da idade que eu tiver. Minha criança volta, eu pulsiono como uma criança e entro em sofrimento. Ou seja, a base está lá. Por isso que por vezes a gente se vê sofrendo por alguma coisa, você fala, mas não era para eu sofrer por causa disso. Mas você não está sofrendo por causa disso. Você está sofrendo por questões lá da sua infância que estão inconscientizadas, né? A gente assiste o Big Brother Brasil e é muito legal, porque é um setting analítico, né? E a gente faz essas percepções lá. Então, assim, a hora que sai o amigo do Big Brother, a pessoa chora, sofre, a vida acabou, eu vou sair. Não é porque o colega saiu, mas é porque aquele colega que saiu gera uma sinapse e uma associação que remete ela à sua infância, a perdas lá da infância, da relação com a mãe e com o pai. É assim que a psicanálise enxerga, é assim que a gente vai atuar. E você falando disso, me lembrei muito de quando o Gugu morreu. Porque teve muita gente que chorou e sofreu como se estivesse perdendo um ente da família. Sim. E nunca esbarrou com ele. Nunca esbarrou, porque de alguma forma o Gugu, eu não perdi o Gugu. O Gugu, ele é esse objeto substituto que representa uma outra perda minha lá da infância, que pode ser o pai ou até pode ser a mãe, porque a nossa psique, ela não tem gênero, no sentido de, então eu senti a morte do Gugu, então isso quer dizer que era o meu pai. Não necessariamente, mas pode ser a minha mãe, né? A Rose, ela pergunta, né, sobre por mais que descobrimos a causa, Rose, por mais que a gente descubra a causa, nem sempre a gente vai resolver o problema como um todo. Até porque, primeiro, existem sintomas, o sintoma de Lacan, que a gente não quer resolver. E outro, o que seria do ser humano se a gente não tivesse neurose? A gente não existiria. Resolver todos os problemas faz com que a gente deixe de ser humano. A gente passa a ser outra coisa. Então, ser humano é ser neurótico. Não tem jeito. E até a Rose falou, por mais que descobrimos a causa. E o interessante é que, como exemplo que eu dei, os cenários mudam. Então eu descubro a causa de quando eu tinha 18 anos, mas repete uma situação semelhante aos 60, que eu ainda não sei a causa. Sim. Porque eu não vivi. Aí eu vou repetindo. Eu vou repetindo. O JP, ele perguntou assim, eu vi que num exemplo vocês citaram a Bíblia. Sim. Até que ponto a psicanálise tem certa ligação com a religião? Olha só, na verdade, a religião, ela influencia o ser humano, né? O ser humano, ele, mesmo aquele que se diz ateu, ou até mesmo agnóstico, ele parte de uma premissa, que é a premissa de que existe ou não existe um Deus, ok? Então a religião faz parte de todo e qualquer ser humano. Todo ser humano, ele tem uma busca e um desejo por algo que resolva as suas faltas. Por isso que, de certa forma, o Freud dizia, como ateu que era, que Deus era o objeto substituto da figura do pai.
né? Então eu tenho uma falta que eu preciso resolver. E aí existe uma figura simbólica, uma figura até mesmo arquetípica de uma divindade que se chama Deus, Javé, ou o que for. E aí eu me conecto a ele, na tentativa de resolver essa minha falta. Por conta desse movimento do ser humano, a psicanálise ela já tem alguma ligação com a religião. Não com a religião propriamente dita, mas porque isso faz parte da mente e do ser humano. Então, se faz parte do ser humano, a psicanálise ela tem que estar lá. Então, religião, a política, qualquer assunto onde envolve a mente humana e o ser humano, a psicanálise tem que estar lá, ok? Legal. A Mariane, ela falou assim, vou rever meus conceitos, tenho dedo podre. É, Mariane. Muito bem, Mariane. Faça análise que isso vai te ajudar muito. Vamos ver aqui. Punção ou pulsão de morte? O Maurílio está perguntando. É pulsão com L, tá? Pulsão de vida, pulsão de morte. Antes de ser pulsão de vida, era sexualidade. E antes de ser pulsão de morte, era agressividade. Depois o Freud nomeou como pulsão, que, meio para a gente entender, como se fosse um certo instinto, ou melhor, um impulso que todos nós temos com base no nosso querido id. E assim, até falando de pulsão, eu posso dizer que eu só vivo em pulsão de vida, ou só vivo em pulsão de morte, que a pessoa só vive de uma forma só? Exatamente. Isso é bom a gente falar, né? As duas não são antagônicas, né? O Freud diz que elas se misturam. E por que se misturam? Porque por vezes eu vou buscar o prazer em alguma coisa, do tipo, um exemplo simples, né? E aí você tá com sede, e aí você quer ter prazer. Cara, eu quero matar minha sede. Aí você vai lá e toma uma garrafa de água. Cara, que prazer, como é bom tomar água quando você está com sede. Tive uma pulsão de vida, pulsionei para o prazer. Só que aí você continua. Vou tomar mais uma, duas. Aí já começa. Quando você vai para a terceira ou para a quarta, o que vai acontecer? Aquilo que você buscou ter prazer, começa a te levar ao desprazer. Então a pulsão de vida vai se misturar com a pulsão de morte. E até o próprio Freud dizia que a pulsão de morte está a serviço da pulsão de vida. E aí a gente entra numa complexidade aí da teoria, que em outro momento a gente fala. Mas elas se misturam o tempo todo. Você vai comprar um carro, porque você vai ter muito prazer com aquele carro, só que de repente você percebe que você não vai mais conseguir pagar aquele carro. Aí, ao invés de ter prazer naquilo, você passa a ter desprazer. Pulsionou para a vida e acabou chegando na pulsão de morte. É assim o tempo todo com a gente. A Raquel, ela está perguntando assim, o fato de projetarmos em Deus o objeto substitutivo pode surgir o fanatismo? Sim, porque eu tenho tanto desejo de ter aquele meu pai substituído ou na figura substituta de Deus, que eu passo a desenvolver um fanatismo. Ao invés de ser algo saudável, essa relação com esse Deus passa a ser algo extremamente neurotizante. É por isso que boa parte das pessoas que nós temos nos hospitais psiquiátricos e nos manicômios são pessoas oriundas da religião. É muito comum a gente perceber que um psicótico em grau elevado, ele se acha Deus, ele se acha Jesus, ele se acha uma figura espiritual. Porque é um desejo tão intenso de resolver aquela falta daquela figura materna ou paterna que se perde em si. Então, até para viver uma espiritualidade saudável, eu tenho que ter uma saúde psíquica e uma saúde emocional. Porque tudo passa pela mente humana. Tudo passa pela mente humana. E isso não é só com a figura de Deus, isso é com a figura do presidente, que
que passa para o fanatismo, isso é com a figura do governador, é por isso que a gente entra essa polaridade maluca que a gente vive como neurose social e coletiva no nosso país, porque aqueles que amam a determinada autoridade defende com unhas e dentes, porque ali eu enxergo a figura substituta do meu pai. E o outro também enxerga, mas enxerga o lado negativo dessa figura do pai. E aí as pessoas se batem, se rompem relacionamentos por conta disso. Isso a gente vê em tudo que é coisa, né? Como você Tudo. falou, na política, na religião, é Tem pastor, tudo. é padre. Então, assim, se a gente souber quem somos na fila do pão, vai ficar mais fácil a gente Com identificar, certeza. né? Com certeza. Certo. É isso. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque agora eu vou falar um pouquinho também em relação ao curso. O JP perguntou, algumas pessoas estavam perguntando Sim. do nosso curso, né? Sim. O NBP, o Núcleo Brasileiro de Psicanálise, ele fica ali no Carrão, no Tatuapé, próximo ao metrô Carrão. Fica bem pertinho ali do metrô Carrão. Sim. O nosso curso, como que ele funciona? Ele tem 24 meses. Durante esses 24 meses, você vai ter que fazer toda a parte teórica, como a gente falou, as análises individuais, análise em grupo e estágio. Aí você fala assim, então tá bom. Quantas horas eu tenho que fazer de análise? Lembra até que o Aurélio estava falando? Gente, a gente põe um número mínimo, que são de 80 horas de análise individual. Mas eu não posso fazer mais? Você deve. Mas a gente tem que colocar um mínimo, porque tem gente que só vai fazer aquelas horas que estão contando. Putz, falta uma, terminei. Então a gente tem que pôr, que é um número de horas que a gente entende que é o mínimo do mínimo. Você também vai ter que fazer 40 horas de análise em grupo. Por que análise em grupo? É importante, eu vou trabalhar com isso. Primeiro, que na análise em grupo você vai perceber, você vai enxergar de uma forma geral o outro, e aquela visão que a gente tem de que a minha unha encravada dói mais do que o câncer do outro. O tal do narcisismo. O tal do narcisismo. Então, esse é um dos objetivos também. E como que funciona o nosso curso? Hoje nós temos 6 turmas. Nós temos turmas de segunda, terça, quarta e quinta à noite, que é das 19 às 22h15. Temos uma turma que é de quarta de manhã, das 9 ao meio-dia 15, e uma turma que é de sábado, das 9 às 18. Com exceção da turma de sábado, todas as outras elas acontecem uma vez por semana. A turma de sábado ela acontece normalmente o primeiro sábado útil do mês. Nos meses que nós temos 5 semanas, pode ser que aconteça também no terceiro sábado. Sim. Aí tem gente que pergunta, mas então a carga é diferente. Não, a gente coloca as aulas nos sábados exatamente para ter a mesma quantidade de carga horária durante a semana. Tá? Então é muito assim, normalmente quem vem é quem de fato não pode vir à noite, ou quem está num outro estado, numa outra cidade, então fica muito, né, muito diversificado, ou quem gosta pelo menos de vir no sábado. E eu posso entrar a qualquer momento? Pode. Qualquer momento que esteja começando um módulo. Por quê? Quando a gente começa um módulo, todo mundo que está assistindo aquele módulo está no mesmo nível de conhecimento que o seu. Ninguém viu. Então não vai te atrapalhar, você não vai ter dificuldades. Mas eu tenho que começar por Freud? É relativo. Porque o que a gente percebe? Teve gente que começou, sei lá, por Lacan. E falou assim, gente, eu entendi muito mais Freud por ter visto Lacan. Então é muito relativo. Como a gente falou, todas as áreas elas vão envolver tudo. Então a gente vai se ver em todas elas. Então a qualquer momento você pode começar. Então a gente pede o quê? É só entrar em contato, verificar quando que vai começar um novo módulo. Dependendo do módulo, dá até para entrar no meio do módulo. Nós temos o controle de presença, o que você assistiu, o que você não assistiu. Então dá direitinho para a gente ter esse controle. Aí a Priscila está perguntando se é presencial. Então, Priscila, a gente até antes do Covid, nós só trabalhávamos com o presencial.
Por quê? Porque entendemos que não dá para fazer como se fosse um curso de medicina à distância. Porém, o Covid-19 ele veio para nos mostrar algumas coisas e nos questionar também. Porque hoje nossas aulas elas estão sendo todas online, nós estamos transmitindo todas as aulas nesses horários que eu falei para vocês, ao vivo, onde os alunos conseguem participar, os alunos conseguem interagir. Então, assim, oh meu Deus, a hora ele colocando umas micagens ali. E assim, você pode fazer. Você fala assim, ai, mas a terapia, nós também estamos, até para os alunos que hoje já estão conosco, nós percebemos que até na clínica, onde quem atende são os alunos em estágio e os profissionais, todos eles agora estão se vendo numa situação onde ter que atender virtualmente está sendo uma realidade. Então, por que não eu ter esse tipo também de estágio? Então, assim, abrimos isso daí, tivemos que aprender com isso, quebramos paradigmas, por isso que eu acho que a gente não pode estar engessado. Então, isso foi uma das coisas que a gente aprendeu. Ah, mas eu posso então começar a fazer e posso ter, porque a gente vai continuar com esses online depois, posso ir no presencial e quando não puder acompanhar no online? Posso. Posso fazer no online quando eu quiser ir no presencial? Posso? Posso, porque vai ser exatamente o mesmo curso, ok? A Joyce, o pessoal está falando que as aulas online não estão perdendo nada para presencial, que bom. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. A gente é bem chato mesmo nisso daí. Eu vi que teve uma pessoa que perguntou aqui sobre o Hércules. Ele perguntou sobre fazer o curso e se existe a possibilidade de eliminar matéria na faculdade. Você teria que ver na sua faculdade, tá, Hércules? Mas eu diria o seguinte, que com certeza eliminar uma série de dúvidas que você possivelmente vai ter, isso com certeza vai acontecer. É um curso distinto, que de certa forma hoje, acho que 30%, 40% dos nossos alunos são psicólogos, né? Já formados, porque entendem que eles podem se especializar com a psicanálise. Então é muito interessante, né? Eu estava usando uns filtros aqui. Ah, eu vi. Eu sempre tive vontade de usar esses filtros, ele tava gente. Colocando ali coelhinho, eu acho tudo. bacana essas coisinhas, olha que legal. O Lúcio colocou assim, quando posso começar o curso online? Lúcio, você pode começar agora. Inclusive, essa semana, a gente iniciou novos módulos. A gente tem até módulos. A Bruna, né, que é aluna, ela está, acho que, no 6º semestre, acho que de psicologia. Exatamente. É uma das alunas que também né? Sim. Porque, Lúcio, a gente já está fazendo todas essas aulas online. Se você quiser, a gente depois vai deixar o nosso WhatsApp aqui, você entra em contato, eu posso te passar as turmas que começaram novos módulos para você iniciar, e você já pode começar exatamente agora. E quando voltarmos, né, assim que sairmos dessa situação de Covid-19, de quarentena, se você quiser, puxa, hoje eu tenho a disponibilidade, eu quero ir no presencial, você também pode sem nenhum problema. Que bom que estamos convencendo o seu esposo, Juliana. E aliás, que por conhecer você, a gente imagina que ele deve ser muito gente boa, e você é muito querida. O Ed fala que o Hércules, eu acredito que é exatamente isso, Ed. E aí ele precisa se informar lá na faculdade, né? Muito bem, a Bruna está no 6º ano, já na reta final, né, Bruna? Que legal. A Josiane fala, eu sou assistida por uma de suas estagiárias, aluna que já está fazendo o atendimento na clínica social, e ela está dizendo que é sensacional o atendimento, super me ajudou no momento que estou vivendo, gratidão. E quem que é, Josiane? Que te atende. Diga aí, por favor. Ô Ju, esse Lúcio que eu respondi é o seu marido? Agora que eu associei, eu acho que pode ser ele, né? É isso aí. JP, eu também quero saber os próximos módulos. Sim. Eu acho que é legal você divulgar o WhatsApp
E eu acho que fica mais fácil a comunicação. É porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Vai derrubar. Ó, anotem aí o nosso número. 11 9 6169 5163, tá? Vou lá, passar de novo. 11 9 6169 5163. Também A Fabiola. Minha Fabiola. Também vocês podem pegar meu primo. E aí, Rodrigão? Na bio, vocês podem pegar o telefone lá, é só chamar. Miriam. Eu vou passar. Eu sei que assim, essa semana, por exemplo, nós começamos na quinta-feira o módulo de Freud. Então é uma ótima oportunidade. Ah, Joyce, obrigada, é isso aí. Obrigado, Joyce. E aí depois eu pago o café. Poderiam enviar e-mail? Coloquem na página, please. Sim, o e-mail do NBP? É fácil, é contato@nbppsicanalise.com.br. nbpsicanalise. nbpsicanalise.com.br. Isso. Ok. E começamos na quinta Freud, na terça-feira psicopatologia, na quarta-feira começamos Lacan. Então assim, essa semana, gente, estamos assim bombando de módulo novo. Qualquer um desses dias. E aí calhou, né, os módulos acontecerem juntos, assim. Quarta de manhã a gente começa Jung. Então assim, tá sendo uma boa época, calhou de vários começarem. JP, a gente pode marcar um bate-papo meio para falarmos sobre isso, né? Sim. Aliás, que tem muita gente que me pede, poxa, você poderia meio falar mais sobre psicanálise e religião. Eu confesso que eu fujo, né, um pouco disso, porque gera tanta polêmica, mas em algum momento eu vou ter que fazer isso, né? Mas a gente pode conversar sim, JP. Maria Paula disse que tem 60 anos. 60 anos. Fala a verdade, Maria Paula. E só comecei a me conhecer depois do curso. Que legal, Maria Paula. A gente ama você, figuraça. Priscila, indica um módulo por vez? Sim. A gente até o ano passado, tinham alguns alunos que faziam vários módulos, né? E terminavam o teórico antes e depois davam continuidade. Sim. O que a gente percebeu? Alguns queriam, depois que terminavam toda a teoria, eles entendiam que pronto, já terminei. E como vocês viram, a análise assim, é condição sine qua non no curso, não tem como. E vocês vão perceber que o conteúdo de uma aula, ela repercute aí por um bom tempo. Então, quanto mais aulas você tiver durante uma semana, você vai ter bastante conteúdo, mas pode ser que você não consiga aproveitar tudo aquilo. Sim. Então, a gente indica que seja uma turma por vez. Inclusive, a gente tem alguns dos psicanalistas que fazem parte do NBP aqui na live, que é a Maibe, que atende alunos, o Flávio Tomboli, que eu vi aí, a gente tem a Simone, a Letícia, a gente tem um time que eu digo que é muito bom. Cada módulo dura em média quanto tempo? Depende, Priscila. Exemplo, módulo de Freud, 7 meses. Módulo de neuropsicanálise, 1 mês. Então, enfim, cada módulo ele tem uma quantidade de horas e, portanto, tem um tempo. Sim. Ok? Alguém falou do preço. Eu acho que é legal também a gente falar, a gente informa, não tem nenhum problema em falarmos sobre valores. Hoje o curso de psicanálise, a mensalidade do curso é R$380. Nós emitimos o boleto, né, para todo dia 15. Você pagando até o 5º dia útil, você tem um desconto e paga 350, ok? A matrícula é 150 e fora este valor que você vai pagar, você vai ter o custo das análises. Que aí é direto com o psicanalista, né? Mas a gente já adianta que existe um valor diferenciado para quem é aluno, né? Mas para que a gente não tenha nenhum problema com algumas pessoas, a gente não fala o valor da análise aqui. A gente prefere que vocês falem direto com eles. Sim. Inclusive esse mês, né, a gente tá com uma promoção assim. Quem fizer a matrícula já vai começar a estudar e a primeira mensalidade vai começar a pagar em maio. Então é uma boa oportunidade agora de começar também. Muito bem, gente.
Valeu, Ju. A gente vai pensar em novos temas, Sim. né? E a gente vai fazer isso sim. Se tiverem sugestão, Por favor. passem pra gente. É. Porque é legal também a gente falar de assuntos que agradem vocês, né? Que são o que vocês querem ver. Tá bom? Mariane, venha. Venha, setembro tá aí já. Venha. Se você não assistiu ainda uma aula, me chama para você assistir uma dessas aulas. Sem compromisso, tá bom? É isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigada a vocês. A gente tentou nesse tempo limitado, enfim, compartilhar algo que fizesse sentido, né? E a gente volta a se ver, tá bom? Saudade de vocês todos. Um abraço beijo, a todos. tchau, Um beijo Raquel. a Tchau, todos. tchau, gente. Tchau. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Freud tá dando tchau também. Tchau. Né, bebê?